Este vídeo é um bate-papo sobre minhas atividades, diferente de outros vídeos que fiz, mais polêmicos, relatando problemas, situações da política principalmente. Aqui um bate-papo descontraído, diante de muitas perguntas que todos os escritores passam. É normal as pessoas pesquisarem muito sobre o currículo do escritor, quais são os seus livros, perguntarem, por exemplo, uma pergunta bastante clássica: mas escritor ainda vende livro? Dá para sobreviver como escritor? Quanto o escritor ganha? São perguntas comuns, isso já um pouco antes até da chegada da internet, quando fazia palestras na guardinha, nas escolas, muitos perguntavam: mas o escritor só é escritor, ele consegue viver vendendo livros? Não, normalmente os escritores têm outras atividades. Eu também tenho. Estudei administração, meio ambiente, tenho atividades também alternativas, como motorista, aulas particulares, mas minha técnica mesmo é administração de empresas e meio ambiente. Como escritor, foi um sonho realizado desde a época de escola, e claro, precisa ter o dom da escrita também. Foi algo que descobri nas aulas de português. Tenho o talento para a escrita. Na palestra eu precisei desenvolver e continuo desenvolvendo, porque a palestra exige, por exemplo, a parte mais da voz, da dinâmica principalmente, e não sou muito fã dessas modas de hoje desenvolvidas pelos palestrantes atuais. Tenho a minha própria característica, um estilo mais, vamos dizer assim, anos 80 e 90, que mantenho. Não sou muito dessa geração de agora do show diante das câmeras, o show na internet, o show no púlpito. Não sou dessa área não. Sou estilo mais anos 80 e 90, que acredito continua funcionando muito bem. Não preciso da aparência para conquistar público, conquisto público com conteúdo. É dessa forma que mantenho tanto na oratória, nas palestras, como na literatura, no que escrevo. Não sou muito de apelar para fotografias, desenhos. Para mim o que vale é o conteúdo. Minhas histórias se desenvolvem através do texto escrito. Mesma coisa na rede social, não sou muito de fotos não. Quem me acompanha na rede social sabe que escrevo mais do que posto fotos, ao contrário da maioria que vai muito para a fotografia e escreve menos. Sou exatamente o contrário. Inclusive já levei pedradas de pessoas que falam que escrevo textão, né? É a modinha, né? Falar de textão. A pessoa não gosta de ler, vê aquele texto enorme e já vai lá tirando pedra. Olha o cara que escreve textão. Nem lê o que está escrito lá, muitas vezes é uma coisa importante. E isso faz parte dessa nova geração, que não sei como vai conduzir o mundo daqui para frente, que profissionais teremos com essa geração que só lê 3 linhas, não lê livros e, consequentemente, não se aperfeiçoa nos assuntos. Como escritor, eu bato muito nessa tecla do conteúdo, do estudo, do currículo.
A minha forma de comunicação é justamente por esse caminho, o lado social do comportamento das pessoas neste século XXI. E por isso também que sou um pouco polêmico. As pessoas estão percebendo em alguns vídeos que tenho feito, que entro em alguns assuntos polêmicos, justamente por abordar questões sociais. Meu primeiro livro já era um assunto social, um assunto polêmico na época. E toda vez que abordamos aspectos sociais, não tem como não causar polêmica. Em algum ponto do seu texto social, você vai incomodar alguém. E o mundo está dividido nessa questão social entre manter certos aspectos comportamentais e mudanças. Quais são as mudanças sociais que devem continuar? Quais são as mudanças enganosas que estão retrocedendo? O que deve ser mantido ou não mantido? Esse é o dilema. E nas escritas, logicamente, sai um pouco de mim também, da minha experiência de vida. Aí já venho enfrentar as críticas em relação à pessoa que se considera a dona da verdade, que, aliás, hoje a internet é dominada por donos da verdade, mas da minha parte, como comunicador, como formador de opinião, não sou dono da verdade. Cito fatos, cito experiências próprias, e quem tiver algo contra, que venha mostrar que é o contrário. Se for constatado que eu estou enganado e a outra pessoa está certa, não tenho vergonha de admitir que errei e vou assimilar aquilo que foi passado. Tenho humildade para assumir que errei. Ao contrário da maioria que está discutindo nos jornais, nos assuntos polêmicos levantados, muitos ali não admitem o erro. E pior até, não sabem interpretar textos. Cito novamente, teve um artigo que escrevi onde um sujeito veio dizer que fiz uma associação errada, chamei o cara para o debate, o cara não interagiu. Então é aquele tipo de pessoa que se acha dona da verdade, foge do debate, acusa a pessoa sem provas, não aponta onde está aquilo que ele acha que eu errei, foge do debate e continua acusando. É um rato. Não compensa nem correr atrás, perder tempo, não. Agora, se vier com denúncia, aí a gente leva o caso adiante. Porque tudo o que coloco na escrita é com noção, como comunicador social. Como escritor, sei exatamente das responsabilidades que tenho em passar informações. Não sou de fake news, não estou a serviço de lados ideológicos, de partidos políticos, não sou militante político, tenho a minha opinião política formada, não confio em partidos. Não sou doutrinado por ninguém, tenho a minha própria doutrina, tenho meus estudos, sou autodidata, estudei muito para construir a própria opinião, construir o conceito do mundo e, principalmente,
acompanhar lá fora o que acontece. Não sou só da teoria, sou da prática. Estou no mundo vendo como as coisas acontecem e cito fatos. Foi dessa forma que me tornei um escritor com a opinião própria, escritor que não copia os outros. Agora com a internet está muito fácil as pessoas copiarem os outros, plagiarem, montarem textos, até TCCs, copiando na íntegra. Tudo bem, o TCC você vai fazer trechos, colocar citações, citar o autor e colocar ali a sua explanação a respeito daquela citação. Mas não é isso que vem ocorrendo. Muitas pessoas estão copiando na íntegra e não coloca uma explanação dela. Quando muito ela coloca ali um palpite. Já corrigi TCCs, eu sei como que é. As pessoas estão cada vez mais pensando menos, estão trabalhando menos o cérebro. E ao mesmo tempo que trabalham menos o cérebro, que não querem aprender a fazer a correta interpretação de textos, elas querem construir a opinião delas em cima de doutrinações, normalmente com um viés político, e joga ali para defender aquela ideia que elas mesmas não sabem do que se trata, não sabem nem como defender aquilo que elas defendem. Por isso que eu costumo falar que vivemos uma torre de Babel. Você hoje debater na internet com as pessoas, você bate de frente com pessoas furiosas, atirando pedras, apontando uma linha que você escreveu, mas elas não leram tudo o que você escreveu. Nem as matérias de jornal, as pessoas atiram pedras, fazem comentários com a manchete, com o que leram na manchete, mas nem abriram a matéria para entender do que se trata. A rede social está cheia disso. E como escritor de assuntos sociais, falo muito, sim, sobre esses pontos. Estamos cada vez mais se mergulhando num mar onde as pessoas se agridem, se enfrentam sem preparo. Elas entram ali simplesmente para arrumar confusão, para diminuir alguém que elas não gostam, que estão do lado oposto que elas defendem. Elas entram ali já atirando, não só na política, também em questão artística, que sou do meio artístico. As pessoas criticam escritores sem conhecer a vida e o currículo do escritor. Criticam compositores sem conhecer. Quando critico alguém, se bem que eu sou cauteloso para dar nomes aos bois para não cometer falácias, eu já analisei o currículo da pessoa. Quando falo, principalmente dos novos autores, que sou revisor de livros, é porque eu revisei o trabalho deles. Dessa forma, quando faço críticas, são críticas com bases. Diferente da maioria que vai criticar, por exemplo, um escritor aí que está na mídia, a pessoa critica porque não gosta do estilo dele, porque é um escritor, vamos dizer, um que está muito aí na moda, um escritor de autoajuda. Tem muitos escritores de autoajuda
que não tem nada de autoajuda, estão ali só para ganhar dinheiro, falando o óbvio e citando a experiência dele, como ele venceu na vida, que normalmente também não foi com estudo, não. São outras formas que as pessoas chegam à mídia hoje. Não é sempre com currículo, não. Mas aí já é um outro assunto para outro debate. Cantor. Muitos criticam, por exemplo, o funk. Tem aí todo um contexto do sucesso atual, como as pessoas estão chegando à mídia, que é uma coisa descartável, é uma coisa feita na base da desenvoltura diante das câmeras, como a pessoa canta, como a pessoa chegou até lá, com um empurrão de alguém. Mas é o currículo dela. Como costumo dizer, como escrevi recentemente nas redes sociais, tem muitos que cantam e não são cantores. Tem muitos que escrevem e não são escritores. Estou corrigindo muitos livros de pessoas que não são escritoras. A pessoa publicou um livro, mas não é escritor. Escrever, todo mundo escreve. Como me tornei escritor? Primeiramente, tem que descobrir se tem o dom. Se você tem o dom para aquilo. Eu, por exemplo, não tenho dom para cantar, não tenho voz para cantar. E muitas pessoas também, igual a mim, não têm voz para cantar, mas cantam e fazem sucesso. Por quê? Por causa da letra, que é uma letra que comunga com o que a maioria do povo gosta. São textos, são composições que falam de algo que está na moda, que o mundo gosta, e a desenvoltura diante do processo de cantar e dançar. Podem ver que todos esses que fazem sucesso hoje têm vídeos. Depende do que a pessoa faz diante das câmeras. O mundo virtual trouxe isso, não tem como impedir, como voltar atrás, é uma realidade que está aí. Hoje faz o sucesso dependendo da aparência, da forma que a pessoa veste e do que ela conta da vida dela. A minha vida, por exemplo, para chegar como escritor, não teve grandes segredos, não. Comecei escrevendo sobre os fatos do mundo. Precisa ter um caminho a seguir, todo um roteiro. O escritor normalmente corrige aquilo que escreve. Claro que ele não é perfeito, ele vai precisar também submeter o trabalho dele a um outro revisor, mas ele próprio revisa o que ele escreve. Senão, o revisor, e é o que eu passo, o revisor não consegue entender o que o autor quis colocar naquele texto, porque ele não consegue sequer dar o dinamismo ao que escreve. Ele não consegue roteirizar. Ele não consegue dar uma sequência nas ideias. O que ele tem na cabeça, ele não consegue passar para o papel. E se ele não consegue fazer isso, ele não é escritor. Mesma coisa no mundo da música. A pessoa tem as ideias na cabeça. A pessoa canta, mas ela não consegue transmitir a composição musical. Não entende como fazer a melodia. Não consegue ter a rima correta. Ela simplesmente vai soltando as palavras, são palavras fortes que agradam uma parcela do público e a partir dali pronto, já tem fama de cantor.
Mesma coisa, esses novos escritores. Uma parcela se dedicou, tem o dom, estuda, sabe colocar as ideias da cabeça no papel. Dessa forma, ela atingiu o patamar de escritor. Diferente dos outros, que expõem a sua opinião, tira o que está na cabeça, joga ali no papel, como ela joga na internet, na rede social, ainda não é escritor. Se ela não consegue conectar, fazer a conexão das ideias para transmitir realmente o que ela quer para o público, não é escritor. Ela ainda precisa trilhar todo um caminho para ver se realmente é escritora. Assim é em todo o mundo artístico. Muitas vezes a pessoa tem um sonho de ser alguma coisa porque ela acha bacana, mas ela não tem o dom, ela tem que descobrir qual é o dom dela, para o que ela tem talento. Eu já passei muito disso nas palestras, como escritor na guardinha, nas escolas. Falo muito sobre isso, como a pessoa vai desenvolver, como ela vai descobrir o talento que tem, o conteúdo, o que ela traz desde que começou os estudos. Ela já se descobriu. Muitos autores, inclusive de autoajuda, também colocam esse ponto. A pessoa tem que se descobrir, se conhecer a si mesma. Sim, na autoajuda tem muita coisa que continua servindo. Serviu lá atrás e continuará servindo. É preciso que cada um de nós olhe para dentro de si. Isso é óbvio. Toda autoajuda tem. Nem precisa ser autoajuda. É uma questão até espiritual. É uma questão universal. Nós viemos ao mundo, temos que nos conhecer. Claro que, se conhecendo, vamos descobrir coisas dentro de nós que não nos agrada. E quando descobrimos o que não nos agrada, precisamos enfrentar essa realidade e não fugir dela. Muitas pessoas, quando descobrem algo que não agrada dentro de si, essa pessoa começa a buscar defeito nos outros, fazer críticas destrutivas, e se torna aquela pessoa amarga, aquela pessoa que todo mundo se afasta e se aproxima quando tem interesse, porque semelhantes atraem semelhantes. Daí não compensa você ser uma pessoa que sai com a arma disparando em todo mundo, todas as pessoas à sua volta, só critica, só vê o lado negativo. Como escritor, mostro muito esses dois lados do ser humano, o lado positivo e o lado negativo. Temos isso dentro de nós. Por mais que nos policiemos, por mais que a gente se esforce para evoluir espiritualmente e culturalmente, temos sempre a dualidade, a fraqueza e a força, o positivo e o negativo, as tentações. Temos dentro de nós os dois lados. Ninguém é santo, ninguém é perfeição. Todo mundo tem os dois lados. Da mesma forma, ninguém é totalmente ruim. Por pior que a pessoa seja, por mais que seja má, que já constatei muito nas pesquisas, na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise, ninguém, por pior que seja, é totalmente
mal. Existe, por menor que seja, uma luz dentro daquela pessoa, que pode ser o caminho da abertura para ela mudar, para a mudança. A menos que aquela pequena luz seja destruída. E aí a questão para descobrir se aquela pessoa ruim, se ela não tem mais cura ou se ainda existe a luz dentro dela. Porém, não temos profissionais, não temos pessoas no mundo hoje para lidar com essa questão. Hoje está tudo muito rápido, as pessoas querem se livrar das situações da forma mais prática possível e não temos o devido preparo para lidar com essas questões complexas que envolvem o meio social, que envolvem a violência não só física, como a violência verbal, principalmente a violência verbal neste mundo conectado, neste mundo virtual com a internet, onde as pessoas agridem de graça, agridem sem noção, sem responsabilidade alguma. É preciso ter bases, mas as pessoas maquiam, elas se maquiam para construir a razão que elas querem ter diante de um assunto que tomaram, que se envolveram. É muito complicado, é um assunto que estou sempre colocando em pauta nos artigos, nas questões sociais que os jornais abordam, principalmente a imprensa, sempre fui ligado à imprensa. Nos livros, os assuntos também relacionados aos problemas sociais que continuam vindo, tem muitos autores também que se debruçam nas questões sociais. Infelizmente, muitos desses assuntos têm um peso político, carregam um peso político ou de um lado ou de outro, que ajuda a complicar em vez de facilitar em busca de solução. E deixando um pouco de lado essa questão, outra pergunta que sempre recebo é na questão mais romântica dos livros. Porque, como vocês viram, eu sou crítico, né? Sou conhecido pelas críticas. Mas tenho também o lado romântico, o lado da poesia. Não é meu forte a poesia, não sou poeta. Digo aqui, afirmo que não sou poeta, como alguns já pensaram que sou poeta, mas não sou. Sou escritor de assuntos policiais, assuntos sociais. Agora, nada me impede de colocar nesses romances policiais, nessa ficção policial, nesses assuntos sociais, também o romantismo, porque o romantismo faz parte da vida em sociedade. Todo mundo também tem um pouco da romantização. Tem o lado bonito, tem o lado sentimental. Muitos escondem o lado sentimental, mas todo mundo tem. E esse aspecto sentimental carrego também desde a infância. Tanto que fiz o curso de meio ambiente, sou técnico em meio ambiente. E para ser técnico em meio ambiente, o lado sentimental é importante. E não é sentimental, sentimentaloide. Porque hoje os críticos de meio ambiente, aqueles que criticam os ambientalistas, eles focam muito nesse aspecto sentimental. O cara defende meio ambiente,
ele, ele ama cachorro, ama gato, trata cachorro como ser humano, não pode ver destruir uma planta. Ele defende até animais peçonhentos, defende rato, defende insetos. O ambientalista não pode ver derrubar um eucalipto, vai lá, corre protestar, abraçar a árvore. Não pode derrubar uma árvore, não pode mais nem plantar. Tá lá o ambientalista sentimentaloide. Pessoal, ser técnico em meio ambiente é uma coisa. Agora, ser um defensor ambiental sentimentaloide é diferente. Técnico ambiental é sentimental, não é sentimentaloide. Ele não pode misturar as coisas. O técnico ambiental tem visão. O que precisa ser retirado e o que não precisa ser retirado. O sentimentalismo, se ele for excessivo, ele é prejudicial. Tudo o que é excesso prejudica. E tenho plena noção disso. Portanto, o meu lado sentimental, ele vai até onde está a razão. A paixão não pode se sobrepor à razão. Portanto, defendo a vida, os seres humanos. Defendo a pessoa que está sendo vítima de alguma coisa, de uma agressão, de uma calúnia, que está sendo vítima da exploração, da doutrinação, de todas as formas de repressão, de opressão. Defendo quando a pessoa é vítima, defendo a vítima. Porém, eu vejo se a pessoa é realmente vítima ou se está fingindo ser vítima. Hoje tem aí aquela palavrinha vitimistas. Existem vitimistas, sim. Tem pessoa que finge estar sendo agredida e não está. Ela está se fazendo de vítima para destruir alguém que ela não gosta. Está se fingindo de vítima para obter alguma vantagem, para até sugar alguém. Tem pessoa que aplica o golpe numa outra pessoa para tirar o que ela tem e diz que ela foi vítima daquela pessoa, sendo que não foi vítima. Acontece muito em relacionamentos isso. E tem os olhos bem abertos. Portanto, não é choro que me convence. Não sou aquela pessoa sentimental que derrama lágrimas quando vê outra pessoa chorando. Primeiro, eu descubro se aquele choro daquela pessoa, se aquelas lágrimas são verdadeiras ou se são falsas. Portanto, sentimentalismo até certo ponto. Como escritor de temas sociais e também espirituais, faço a junção das coisas. O lado social não pode ser separado da espiritualidade. Somos pessoas físicas e somos pessoas espirituais. O aspecto psicológico da ciência também tem que ser ligado ao aspecto espiritual. Tudo está interligado. Sociedade, materialismo, sentimentalismo, psicologia, espiritualidade. Uma coisa não fica independente da outra. Tudo é interdependente. Tudo é interligado. E se não soubermos fazer essa conexão, a gente se perde e vai usar mais aquela coisa que você se prende para obter vantagens e para cometer atos enganosos, atos que acabam
destruindo o ambiente social e o ambiente natural que vivemos. Ser escritor de temas sociais é ampla, a coisa se expande. Não foi fácil chegar até aqui, não. Não foi fácil, foram anos de estudo, anos de observação, anos de leitura, de teoria, anos de prática, porque ninguém vive só de teoria. É preciso encarar o mundo sem medo. Fiz isso por muitos anos. Muitas pessoas que não me conhecem me veem como alguém que nasceu em berço de ouro, porque sempre morei no meio urbano, morei em áreas nobres, mas também estive nas periferias, nas favelas. Pelo fato de ter feito estudos, concluído estudos técnicos, nunca assim precisei de auxílio para chegar ao nível profissional. Muitas pessoas me veem como uma pessoa que teve tudo na mão, que esteve na zona de conforto para chegar até aqui, e não é nada disso. Tive alguns mecanismos para chegar onde estou, usando a própria capacidade. Nunca tive costas quentes de ninguém para chegar até aqui, como muitos tiveram, tanto de um lado como de outro. E dessa forma estou tranquilo quando escrevo artigos, quando faço os vídeos, de uma forma totalmente tranquila, que quero passar a vocês essa experiência. Não vou falar que é autoajuda, não quero ser um guru de ninguém, não estou aqui para ser coach, para ser influencer, nada disso. Trago a experiência de vida da forma que sempre fiz nos meus livros, nas publicações que tenho, nas antologias, sempre de uma forma descontraída, de uma forma real, sem precisar apelar para adornos, para maquiagens, para vestimentas, sem precisar apelar para rótulos bonitos. O que conta é sempre a essência, o conteúdo. Tenho vídeos iniciais onde pedi aos amigos para me entrevistarem. As entrevistas estão lá. Este vídeo veio complementar um pouco daquelas entrevistas. Estou aberto a novas entrevistas, a quem quiser fazer mais perguntas acerca da bagagem que trago desses anos todos como escritor, como palestrante. Nos vídeos sou novo, tenho muito a aprender, continuo analisando os vídeos para aprender, também para ajudar, conforme vou analisando os vídeos no YouTube, vou detectando também as falhas dos outros que, como eu, estão iniciando agora. Procuro sempre me corrigir, e me corrigindo também vou adquirindo a força para ajudar aqueles que estão começando, e até alguns que já têm meses e anos fazendo vídeos e ainda cometem certos erros. Se bem que não estou aqui pedindo a perfeição. Ninguém é perfeito, todo mundo sempre vai cometer falhas, cometem falha nos vídeos, na televisão, em todos os locais que as pessoas se apresentam. Nunca vai sair totalmente perfeito. Na oratória, sempre alguém vai cometer alguma gafe, algum erro de português. É normal. Mas podendo evitar, evitemos.
Porque quanto mais interagimos, quanto mais nos comunicamos, mais escrevemos, mais falamos, é sempre a oportunidade que estamos tendo para melhorar. O que não podemos é estacionar, como já vi muitos escritores estacionando. A pessoa já está publicando terceiro, quarto livro, não aprendeu a escrever, não aprendeu a conectar as ideias, não aprendeu o básico do português, comete erros de português, erros primários. Até aproveito o vídeo aqui para colocar também que estou à disposição para aqueles que querem elaborar textos melhores nos vídeos. Que nos vídeos tem ali embaixo o texto do que se trata o vídeo. E tenho visto errinhos ali terríveis também. Se alguém precisar de ajuda para elaborar o texto para o vídeo, escrevo. Claro que escrevo de forma profissional. Tudo é negócio. Estou aqui na internet como profissional, como escritor, oferecendo o meu trabalho. Faço o trabalho de revisão para editoras, faço revisão particular e preciso, como todo mundo precisa, ser remunerado pelo seu trabalho, precisa ser valorizado pelo seu trabalho. Colaboro, faço também serviço voluntário para os amigos, mas todo voluntariado tem um limite. Faço voluntário até um determinado ponto. A partir dali é profissional. Preciso do aspecto também financeiro. Estou desenvolvendo um trabalho profissional como revisor e como escritor. Deixo aqui também o convite para quem quiser interagir comigo, fazer a troca de experiência sobre os vídeos, sobre conteúdo para a internet, conteúdo escrito, textos, antologias, artigos também, composições, música. Corrijo os trabalhos, corrijo o português, tudo que vai para a internet, faço o trabalho de revisor. Obrigado para vocês que acompanharam até aqui e vamos nos comunicando, que a comunicação é fundamental e há muito que melhorar e aprender. Obrigado.